home care. O atendimento médico em casa cresceu 30% em 2020, neste ano. Segundo as informações que nós temos, poupou cerca de 21 mil leitos. Esse tipo de serviço ajuda a aliviar o sistema de saúde, já que muitos pacientes que tiveram a Covid-19 precisam continuar o tratamento médico e uma boa opção está sendo tratar em domicílio. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Cláudio Flauzino. Ele é diretor executivo da empresa de atendimento domiciliar. Tudo bem? Vamos ver se o Cláudio já está aí. Tudo bem, Cláudio? O Cláudio, um bom dia para você. Seu retorno está um pouquinho baixo para mim, mas acho que a gente vai conseguir falar. E olha, Cláudio, a primeira questão é definir o que é o home care. Porque hoje a gente tem, por exemplo, cuidadores de idosos, né? Existe uma regulação sobre isso? O que é home care? Perfeito, ótima pergunta para a gente iniciar a conversa, definindo, né, o que é conhecido popularmente como home care, mas definido mais tecnicamente como atenção domiciliar. A atenção domiciliar, ela já é bem definida atualmente, e ela é composta por aqueles serviços de saúde, né, serviços técnicos, portanto, prestados, que são feitos no domicílio do paciente, né? Então, seja desde atividades menos complexas até serviços mais complexos, mas sempre os serviços técnicos de saúde, que, portanto, são prestados sempre como continuidade, né, dando uma sequência ao atendimento hospitalar, ou então em substituição, inclusive, ao atendimento hospitalar. Então, essa é a definição mais genérica da atenção domiciliar. Uma cuidadora ou um cuidador de idoso não vai caracterizar um home care, tem que estar ligado a uma prestação de serviço da saúde, é isso. E também não importa se é uma vez, um mês inteiro, ou se é uma vez só ou duas no mês, também não importa, é isso? Perfeitamente, correta a sua colocação. Muito bem, e também não é só para idoso, né? É importante a gente entender, porque às vezes a gente vai fazer uma pesquisa, eu quero um home care, mas é só para idoso? Não necessariamente, né? Não necessariamente, ao contrário, ele é um atendimento que é prestado para todas as faixas etárias. Vou te dar um exemplo, nós na Home Doctor atendemos em média 2.600 pacientes dia. Em torno de 20% desses pacientes são crianças e adolescentes, né? Então faixa etária aí abaixo de 18 anos de idade. E também toda a faixa de adulto, de idosos, naturalmente, né? A maioria dos pacientes são idosos, mas a gente tem atendimento aí para todas as complexidades clínicas e também todas as faixas etárias. Ô, Cláudio, a gente vai falar das vantagens claro, tem várias de você poder ser atendido em casa, mas claro, também tem um custo, mas eu queria primeiro entender o seguinte, se eu procuro um serviço desse, a gente vai falar também mais para frente das vantagens, das questões da higiene, enfim, mas em relação a um bom atendimento, o que eu preciso ter cuidado? Eu preciso saber se aquela pessoa é uma enfermeira, se é uma técnica de enfermagem que está vindo em casa, né? Tem alguns tipos de cuidados quando a gente vai procurar um serviço desse na internet, por exemplo? Claro, não, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante. Hoje nós temos no Brasil próximo de 1.000 estabelecimentos privados de atenção domiciliar, além do programa público, né, vinculado ao SUS de atendimento domiciliar, mas com níveis bastante diferentes, né, de atuação, de qualidade, de confiabilidade. Então, é muito importante que sejam procurados aí os serviços que são qualificados, né? Hoje existem vários já métodos, inclusive, de acreditação da qualidade dos serviços, que dão uma garantia maior aí para o paciente, né, para a sua família, da qualidade do serviço que vai ser prestado. Então, naturalmente, tem que ser, são sempre profissionais registrados em conselho, profissionais capacitados e treinados especificamente para o atendimento domiciliar, né, que é diferente do atendimento hospitalar. Então, precisa realmente ter bastante atenção para que você tenha um nível de serviço merecido e esperado para o paciente que vai ser cuidado. Isso é muito importante. Agora, Cláudio, me diz uma coisa, que tipo de profissional, geralmente a gente pensa no enfermeiro, num técnico, mas pode ter, por exemplo, o fisioterapeuta, me fala um pouco desse rol de profissionais que podem atender home care. Claro, o rol é até extenso, porque, de fato, como são atendidos pacientes com diversas características e complexidades clínicas, nós temos
desde médico, né, então médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, então assistentes sociais também. Então esses são os principais profissionais. E eles, claro, não vão ser todos os profissionais para todos os pacientes, porque sempre é construído um programa de atendimento de acordo com a necessidade daquele paciente específico. Então, se ele precisa de fisioterapeuta e médico, por exemplo, ele vai ser visitado pelo fisioterapeuta e pelo médico. Então, isso é importante, né, esse alinhamento com a necessidade do paciente e com os recursos que vão ser alocados para o seu tratamento. Geralmente, o que a gente tem no mercado? Uma empresa que já fornece esse rol de especialistas, eu pergunto isso pelo seguinte: se eu tenho um idoso em casa e vamos supor que tem um fisioterapeuta e tem um enfermeiro, eventualmente passa um médico, como é que, por exemplo, o filho, aquele que está olhando, se for um idoso, ele vai ter um acesso a um relatório, falar, o médico prescreveu tal coisa, o fisioterapeuta passou e teve que virar a pessoa e detectou tal coisa? Como é que tem evoluído essa questão da informação? Legal, nossa pergunta é excelente, porque é uma das coisas que a gente fala, né, que no atendimento domiciliar, a equipe multiprofissional, ela praticamente se torna um pouco parte da família. E a família também se torna integrante da equipe multiprofissional, praticamente, né, porque essa integração tem que acontecer muito. Então, o momento de transmitir as informações, né, porque uma vez a equipe indo na casa do paciente, ela vai fazer a sua atuação, mas vai deixar orientações que precisam ser seguidas, né, pelo cuidador, pelos familiares. Então, esse diálogo é extremamente importante. Então, na equipe que compõe, né, aquele time multiprofissional que vai fazer o atendimento, sempre tem alguém que vai ser o ponto de contato com a família. E do lado da família, a mesma coisa, que pode ser um familiar e também pode ser um cuidador. Hoje, muitas famílias têm cuidadores contratados para justamente fazer essa interligação com a equipe multiprofissional. Além disso, os pacientes todos contam com um prontuário. É um prontuário como se fosse um prontuário do hospital, né? Onde são registrados ali todos os eventos, as evoluções, as intercorrências e a prescrição também, tanto médico quanto de enfermagem. Esses documentos todos ficam no domicílio, são de acesso para os familiares e cuidadores, e é através dele que são registradas as informações, e esse diálogo é de extrema importância que aconteça. Agora, Flauzino, Cláudio, eu penso também o seguinte, geralmente quando uma pessoa está internada, o parente, a pessoa que está olhando, né, ela vê os profissionais passando, anotam lá naquela prancheta, né, a gente fala, meu Deus, que tanta coisa eles anotam, e é preciso, né, porque cada detalhe tem que ser colocado ali, a gente sabe que é um trabalho muito minucioso. Mas em casa você tem essa interlocução que você falou, né? Tem uma pessoa ali para falar, olha, o médico passou hoje, passou o fisioterapeuta, aconteceu isso, isso e isso, né? Agora, ainda é um serviço que é caro. Medicina é caro em todos os aspectos, né? Você acha que tem evoluído? Não sei se planos de saúde oferecem, já podem oferecer isso ou não. Se em relação ao valor, você acha que a gente pode melhorar ao longo do tempo para que com todas essas vantagens, uma população maior possa se servir desse home care? Claro, não, sem dúvida nenhuma. Veja, falando um pouquinho dos planos de saúde, né? Hoje, nós temos, de acordo com o rol de serviços que é definido pela Agência Nacional de Saúde, né, a ANS, a atenção domiciliar, ela não é de cobertura obrigatória nos planos de saúde. Ou seja, de acordo com a ANS, os planos de saúde não têm essa obrigatoriedade de cobrir o tratamento do paciente no domicílio. Mas, na prática, o que nós observamos? Que praticamente todos os planos de saúde fazem. Ou seja, a partir de um pedido médico, né, que o serviço de atenção domiciliar sempre tem origem em um pedido médico, ou seja, a partir do momento que o médico, em geral do hospital, indica o serviço de atenção domiciliar, esse pedido vai para o plano de saúde, que na imensa maioria das vezes aprova o tratamento domiciliar. Então, embora ainda não seja uma atividade de cobertura obrigatória, a grande maioria dos planos já inclui e faz essa cobertura. E por que isso acontece? Primeiro, pelas grandes vantagens, né, que o atendimento domiciliar oferece, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante,
e também pela questão econômica. Então, hoje, se a gente fizer uma comparação entre o mesmo serviço, ou seja, a mesma complexidade, mesmo tipo de serviço, em geral, o atendimento domiciliar vai ser entre 50% e até 90% mais barato do que o atendimento hospitalar, né? Porque ele é um atendimento mais direcionado para o paciente e sem todo o peso da estrutura hospitalar que carrega também na conta, vamos dizer assim, desse tratamento. Então, em geral, a gente tem uma solução que, para os pacientes que têm indicação, se revela aí mais econômica. Então, isso é também importante para quem, no final, paga a conta, que no caso seriam os planos de saúde. É uma questão relevante e essa questão econômica também, né? Porque, por exemplo, o plano de saúde, quando você vai declarar o imposto de renda, eu não sei se o home care ele entra também, né? Apesar que está cada vez mais difícil as pessoas conseguirem restituições, né? Mas são aspectos importantes que a pessoa pode colocar e, como você disse, às vezes se a pessoa, por exemplo, ainda que seja um atendimento pontual, se ela vai se deslocar até um posto de saúde, vai pagar um táxi, alguma coisa, e tem hoje a questão da pandemia, né? A pessoa pode estar sujeita. Agora, nesse sentido, o inverso também é verdadeiro, né, Cláudio? As pessoas, quando vão até o imóvel, quais são os cuidados principais para quem está recepcionando isso? O álcool em gel, todo o cuidado com as máscaras, enfim. Exato. Bom, essa é uma preocupação que nós sempre tivemos, né? Eu acho que a questão da pandemia nos ajudou a trazer essa atenção para a necessidade de proteção individual, proteção dos profissionais, proteção dos familiares. Atenção domiciliar, e a gente olha o que aconteceu desde o ano passado, então 2020 e 2021, ela ganhou muita importância e muita visibilidade, vamos dizer assim, porque ela traz uma proteção já natural para os pacientes, em comparação a uma prestação de saúde num hospital ou numa clínica, por exemplo. Porque em casa a gente não tem o que é muito conhecido nos hospitais como contaminação cruzada, né? Você não tem o risco de um paciente transmitir ali, ou conferir um risco maior para os outros pacientes. Então, Correto. O indivíduo fica naturalmente mais protegido. Então, isso trouxe uma relevância muito grande para toda a cadeia da atenção domiciliar. Correto. E, naturalmente, como eu estava dizendo, nós anteriormente, mesmo antes da pandemia, já tínhamos uma super preocupação e protocolos aí bem descritos e bem controlados de proteção individual que foram reforçados. Né? Então, durante a pandemia, nós reforçamos muito os cuidados de quem entra na casa do paciente. Isso inclui, isso eu tenho que dizer, tanto a equipe multiprofissional, quanto outras pessoas de convívio da própria família, né? Pois é. Então, eu imagino que seja como o dentista, por exemplo, manda a gente colocar, acho, como é que chama aquilo? Acho que é propé, enfim, né? Todo cuidado é pouco, principalmente quando for no caso de idoso, o paciente que já está ali mais suscetível. Agora, para encerrar, eu queria te falar o seguinte, Covid e o tratamento home care. O que tem sido mais recorrente, né? E o tratamento em casa, vamos supor que a pessoa foi internada, passou a fase aguda, o que tem sido mais, por exemplo, acometimento pulmonar ou, enfim, fisioterapias assim para as pessoas poderem se exercitar? O que é mais comum no home care em relação ao Covid? Perfeito, excelente pergunta. Vou dividir em duas partes importantes. Tem um grupo de pacientes que é admitido para tratamento ainda na fase aguda. Esses pacientes na fase aguda, a principal preocupação é o quadro respiratório. Então, aí a gente entra com monitorização, com oxigenoterapia, com fisioterapia e todo o trabalho para estabilizar o paciente para que ele não tenha uma piora, né, do seu quadro respiratório, portanto, evitando que ele vá para o hospital, evitando que ele vá para a UTI, que ele precise de outras medidas mais complexas, né? Então, a gente tem atuado bastante nessa fase aguda, estabilizando, evitando que o paciente precise sequer ir ao hospital. E a segunda parte, muito importante, é daqueles pacientes pós-Covid, né? Que hoje já vem sendo descrito como síndrome pós-Covid, que a gente tem reabilitação dos pacientes. E aí, são dois campos principais de atuação. Também na parte respiratória, que tem alguns pacientes ainda com sequela respiratória, e na parte neurológica, que vem se tornando aí muito importante,
tanto a parte motora como cognitiva e outras preocupações aí especificamente com o quadro neurológico do paciente. Muitos estão precisando aí de acompanhamento e de reabilitação. Muito bem. A gente conversou com o Cláudio Flauzino, diretor executivo de uma empresa de atendimento domiciliar, a quem eu agradeço muito pelas suas orientações. Até a próxima entrevista, Cláudio. Eu que agradeço, um abraço a todos. Muito obrigado. Pois é, esse atendimento em casa é muito importante e se a gente tiver mais conhecimento, é bom, né? Para a gente saber como é que esses profissionais podem nos atender e o Cláudio aí nos dando informações, principalmente de higienização, enfim.